Queridas, queridês, queridos, eu sou o Vincent Filari e eu vou falar da trilha da novela Fogo sobre Terra. Excepcionalmente, nesse vídeo e nos das próximas 2 semanas, não vai ser possível colocar as músicas tocando no fundo. Mas mesmo assim eu vou pedir para vocês me deem o seu like, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho. Fogo sobre Terra foi uma novela escrita por Jeanette Claire em 1974 e ela teve 6 capítulos disponibilizados agora no projeto Fragmentos da Globoplay. Era uma trama de forte conteúdo social, o que trouxe muitas dores de cabeça para a autora na época, mas também foi uma de suas obras mais criativas. A trama era ambientada em uma pequena cidade fictícia, Divinéia, localizada em Mato Grosso. A cidade, que vivia da agropecuária, seria desapropriada para a construção de uma usina hidrelétrica. E o engenheiro responsável pelo projeto é o Diogo, papel de Jardel Filho, que não só nasceu em Divinéia, como era filho da Divinéia, que deu nome à cidade. O Diogo encontra no irmão, o fazendeiro Pedro Azulão, papel de Juca de Oliveira, o seu grande adversário, porque o Pedro tem um amor muito grande por aquelas terras em que ele cria o seu gado, aquela terra em que vivem sua família e seus amigos. O Pedro é um cara que dá valor às raízes, à tradição. Então, o grande conflito da novela não é romântico, não é nem mesmo individual. O que temos aqui é uma questão social e política. Seria justo Divinéia sumir do mapa em benefício de um suposto progresso? Vemos que esse assunto, o famigerado progresso, está na pauta de diversas novelas da década de 70. A década do milagre econômico, do crescimento a jato promovido pelo governo do regime militar e que resultaria em graves efeitos colaterais, como a hiperinflação da década de 80 até a questão climática dos dias atuais. Os autores de novela eram muito sensíveis a esse tema, o progresso como agente de desumanização do homem e destruição da natureza. Além de Fogo sobre Terra, a Jeanette Claire também falou sobre o tema em Duas Vidas, o Dias Gomes fez O Espigão e Sinal de Alerta, Jorge Andrade escreveu O Grito. Apesar de todos os problemas com a censura, o recado foi dado. Prestamos atenção? É evidente que não. Mas o resgate dessas novelas deixa claro que, em se tratando da nossa teledramaturgia, falta de aviso não foi. A história da fundação da cidade de Divinéia fala muito sobre o que foi a fundação do nosso país. No início, quem ocupava a terra eram os indígenas. Então, o coronel João Aires, papel do Jorge Xerxes, que era o pai do Diogo e do Pedro, chegou ali com a sua tropa e, às custas de muita matança e muito derramamento de sangue do povo originário, fundou a cidade. Só que o empresário Heitor Gonzaga, papel de Jaime Barcelos, possui registros legais para provar que as terras de Divinéia lhe pertencem. Começa então um embate entre o coronel e o empresário, e é ao ir para Divinéia que o Heitor Gonzaga conhece e se apaixona pela Nara, papel da Neuza Amaral. A Nara é uma descendente de holandeses e indígenas que vive ali como agregada da família do coronel. Coronel que, não esqueçamos, comandou a dizimação do povo dela. A Nara se envolve com o Heitor Gonzaga e tem uma filha dele, mas o Heitor não fica com a Nara. Ele volta para a cidade e prefere se casar com uma mulher rica da alta sociedade, a Celeste, papel da Gessi Fonseca. A Celeste fica com muito medo de que o coronel mande matar o seu marido. Então o que ela faz? Ela paga um funcionário, o piloto Juliano, papel de Enio Santos, para instalar uma bomba no avião do coronel. O avião cai e quem morre é a esposa do coronel, a mãe do Diogo e do Pedro. O coronel, porém, sobrevive e aí ele recebe um bom dinheiro do Heitor Gonzaga para se fazer de morto e sumir do mapa. O Heitor Gonzaga faz isso, claro, para proteger a esposa Celeste de qualquer acusação. E o coronel, em vez de justiçar a esposa que foi morta, aceita o dinheiro do empresário e some no mundo. A Nara fica em Divinéia cuidando dos sobrinhos de criação, os agora órfãos Diogo e Pedro, além da filha que ela teve com o Heitor Gonzaga, a Bárbara. Então o Heitor vem e decide levar consigo o Diogo e a Bárbara para serem criados na cidade por ele e pela esposa Celeste.
Fica então o Pedro com a sua tia Nara em Divinéia, enquanto o Diogo passa a amar o Heitor Gonzaga como pai, e quando cresce, ele se torna engenheiro de sua construtora. Já a Bárbara cresce achando que ela é de fato filha da Celeste. Chegamos então aos dias em que acontece a ação. O Diogo, como engenheiro-chefe responsável pelo projeto que vai transformar Divinéia em uma grande lagoa, e o Pedro como líder dos moradores da região, oferecendo resistência à construção da usina hidrelétrica. Como legalmente as terras da cidade pertencem ao Heitor Gonzaga, sabemos que a luta do Pedro vai ser quixotesca, ideológica. E foi aí que começou um embate muito mais duro do que o do Diogo com o Pedro ou do coronel com o empresário, o embate da Globo com a censura. De cara, a novela levou quase um ano para ser liberada, porque a construção da usina hidrelétrica de Itaipu estava prestes a ser iniciada, e a última coisa que o governo queria era que a população, insuflada pela novela, se insurgisse contra a construção da usina. Chegaram então em um acordo no qual não se falaria em usina hidrelétrica na novela. O que veríamos seria a construção de uma represa. Assim foi, novela aprovada, novela no ar, novo problema. A luta ideológica do Pedro o tornava conceitualmente um mártir, e a censura não queria de jeito nenhum um mártir. A autora teve que reescrever muitas cenas do Pedro, e é provável que ela tenha reinventado a gênese da cidade durante a escrita da novela, porque mostrar o Pedro defendendo aquelas terras, sendo filho de um homem que havia exterminado indígenas para ter aquelas terras, isso tirava completamente a legitimidade da luta do Pedro, o que ia ao encontro do que desejava a censura. Afinal, se moralmente falando aquelas terras não eram do Heitor Gonzaga, também não eram do coronel e do seu filho Pedro. Agora vejam a genialidade da Jeanette Claire. Ela foi obrigada a enfraquecer a legitimidade da luta do Pedro. Ok. Só que aí ela chamou atenção para um fato ainda mais relevante, o de que aquelas terras pertenciam por direito aos indígenas. A censura deve ter dado de ombros para isso, porque a importância que eles davam para os indígenas era zero. De fato, essa é uma questão que adquiriu muita relevância nas últimas décadas, com a visibilidade conquistada pelos povos originários e sua luta por reconhecimento. Então, as mudanças feitas pela autora levaram Fogo sobre Terra a se tornar uma novela à frente de seu tempo, com um assunto que adquiriu muita relevância hoje e vai ter cada vez mais. Gente, essa sim é uma novela que pede, que implora, que clama por um remake. O Ricardinho Linhares foi o primeiro a sacar isso e ele entregou um projeto de remake para a Globo, mas ninguém deu bola. Outra mudança que a autora fez foi no perfil da Bárbara, papel da Regina Duarte, a filha do Heitor Gonzaga e da Nara, que foi criada pelo pai como a esposa Celeste. No início, a Bárbara era uma mulher moderna, cheia de problemas existenciais, sufocada pelo conservadorismo dos pais, muito inquieta, o tempo todo trocando de namorado, de profissão, de meta de vida. E aí o público se incomodou em ver a namoradinha do Brasil interpretando uma personagem tão leviana. Então, para agradar o público, e dessa vez a censura não teve nada a ver com isso, a autora transformou a rebelde Bárbara na romântica Bárbara. A mulher contestadora se torna dócil e meiga ao conhecer o Pedro e se apaixonar por ele, o que trouxe muito alívio para o público, mas isso não significa que a autora tivesse em mente um final feliz para o casal. O plano dela era fazer o Pedro morrer afogado ao decidir se manter em suas terras durante a inauguração da represa. Veio então um novo veto da censura. De jeito nenhum o Pedro morreria no último capítulo como mártir. O que fez a autora então? Pouco antes das comportas serem abertas, a Bárbara vai até o Pedro, os dois já estão casados, e ela revela que está grávida. Comovido ao saber que vai ser pai, o Pedro enfim aceita sair das terras condenadas e ele termina junto da Bárbara, construindo uma fazenda nas terras vizinhas à represa.
Final feliz, censura aliviada, certo? Só que a autora deixou a nara plantada ali nas terras que foram de seus antepassados. As terras em que o sangue de tantos indígenas foi derramado. E ali a nara se posta, se finca como raiz. Quando vêm as águas, ali ela está e ali ela morre, como se de algum modo aquelas águas lavassem a terra do sangue de seu povo. Em minha opinião, é um desfecho muito mais impactante e repleto de símbolos para reflexões do que se fosse o Pedro morrendo ali. A Jeanette Claire conseguiu driblar as limitações impostas pela censura, deixando a trama ainda mais rica e provocativa. É o que acontece quando temos censores tolinhos e autores geniais. A provocação que vimos na novela se estende também à sua trilha musical. O álbum nacional vendeu 26 mil cópias e para sua feitura foram convidados o Toquinho e o Vinícius de Moraes, devido ao bem-sucedido trabalho deles com a trilha de O Bem Amado e graças também à fluência deles em criar músicas que ilustrassem esse universo bem brasileiro de cidade pequena, interiorana. O Toquinho contou em entrevista ao Teletema, livro escrito por mim e por Guilherme Bryan, que naquela época ele e o Vinícius se apresentavam fazendo shows no país inteiro e no exterior, então eles não tiveram nem tempo nem fôlego de fazer o disco inteiro como eles fizeram o de O Bem Amado. Eles entraram com 6 músicas. 2 já existiam e foram encaixadas, Ai Quem Me Dera e As Cores de Abril. As outras 4 eles fizeram para a novela. Uma curiosidade é que, assim como o tema de abertura de O Bem Amado, também o tema de abertura de Fogo sobre Terra o Toquinho fez praticamente sozinho. O Vinícius mal participou. A toada que toca na abertura e leva o título da novela está presente no álbum em 2 versões, ambas gravadas por um conjunto vocal masculino e um feminino. A primeira versão é com o MPB4 e o quarteto em si. E a segunda versão, a que de fato ouvimos na abertura da novela, foi gravada pelos Golden Boys e pelo Trio Esperança. Porém, como esses 2 históricos conjuntos eram contratados da gravadora Odeon, eles aparecem no álbum creditados como Coral Som Livre. Olha aí a mutreta revelada. Agora olha essa letra. A gente às vezes tem vontade de ser um rio cheio para poder transbordar, uma explosão capaz de tudo romper, um vendaval capaz de tudo arrasar. Ó dor de saber que na vida é melhor de saída ser um bom perdedor. Amor, minha fonte perdida, vem curar a ferida de mais um sonhador. A letra traduz muito bem a dor e a ira do Pedro na sua luta pela defesa da cidade. Mas se ouvirmos mais atentamente, o que vamos descobrir é o clamor de uma pessoa que está com raiva por ser impedida de se expressar, de se manifestar. A raiva do sonhador que não passa de um perdedor. Óbvio que essa música era uma provocação ao regime militar, como também era Paiol de Pólvora, que foi criada para a abertura de O Bem Amado. Só que lá a censura percebeu a intenção e impediu Paiol de Pólvora de tocar. Aqui eles não perceberam a mensagem cifrada, que me parece bem evidente, e a música foi liberada. O Toquinho e o Vinícius também fizeram para a trilha o samba Planta Baixa, o shot Calmaria e Vendaval e a cantiga Uma Rosa em Minha Mão. Planta Baixa foi gravada pelo Betinho, cantor carioca que cantou vários temas de novelas da Globo nos anos 70. Depois, ao longo de sua carreira, o Toquinho regravou Planta Baixa de outras formas. Essa música foi criada para o herói Pedro, e a letra traduz com poesia a trama central da novela. Plante uma boa semente em uma terra condizente que a semente dá. Plante uma cidade toda, põe a gente em seu entorno, bota para quebrar. Plante onde não chega o vento, dentro do cimento nem é bom pensar. Regue bem seu sentimento, porque rega no momento não pode faltar. Gente também é semente, tem que estar contente, tem que respirar. Calmaria e Vendaval foi gravada pelo Djavan, e o Toquinho nos contou que na época o Djavan ainda não era conhecido.
Ele era um cantor da noite que gravava temas de novelas para som livre. O Toquinho então ouviu a voz do Djavan e falou: "Esse timbre vai ficar bom para essa música." E assim o Djavan foi escolhido. A letra parece traduzir muito bem a intensa e instável mocinha Bárbara. Choro e canto, mato e morro, corro entre o bem e o mal. Sem querer faço da vida calmaria e vendaval. Passarinho e águia brava, brisa mansa e temporal. Um caminho a gente encontra, só questão de procurar. A questão que fica é, será que uma mocinha urbana e moderna teria um shot como música tema? A cantiga Uma Rosa em Minha Mão foi o tema nacional mais marcante da novela. Gravada pela Marília Barbosa, foi o tema da Chica Martins, papel da Dina Sfati, uma mulher de pouca instrução e temperamento ardente que sonha em sair de Divinéia. No início, a Chica é a namorada do Pedro. Depois ela se envolve por interesse com o Diogo, porque ela quer ser rica e ir morar na cidade grande. Ela e o Diogo se casam e aí ela começa a gostar dele de verdade. Sobre Uma Rosa em Minha Mão, o Toquinho, no início dos anos 80, criou uma nova letra para a melodia dessa música e a rebatizou como Aquarela. Essa mesma. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Aquarela se tornou uma das músicas mais conhecidas do Toquinho. Já de Uma Rosa em Minha Mão, poucos se lembram. As duas canções que o Toquinho e o Vinícius já tinham prontas e trouxeram para a novela são Ai Quem Me Dera, canção sobre o amor universal que está presente no álbum em uma versão instrumental e que se tornaria muito conhecida em 1976 na gravação da Clara Nunes, e a alegre marchinha As Cores de Abril, gravada para o álbum pelos compositores. As cores de abril, os ares de anil, o mundo se abriu em flor. Vai e canta, meu irmão. Ser feliz é viver morto de paixão. Temos assim, portanto, 7 faixas. Mas e o restante do disco? A solução encontrada foi encaixar 5 músicas de Rui Mauriti, cantor que foi um dos precursores do rock rural brasileiro. Como o Mauriti havia acabado de lançar pela Som Livre o álbum Safra 74, com músicas muito adequadas à ambientação da novela, 4 faixas foram pinçadas: Com Licença Moço, A Senha do Lavrador, Pele de Couro e Passarinhada. A 5ª faixa do cantor, O Verde é Maravilha, foi trazida do álbum Em Busca do Ouro, lançado pela Som Livre em 72. E mesmo as outras músicas do álbum Safra 74 que não foram para a trilha também tocaram na novela. Caso, por exemplo, de Parábola do Pássaro Perdido, que toca no final feliz de Pedro e Bárbara no último capítulo. É muito interessante como as músicas do Rui Mauriti parecem ter sido feitas para a novela. A Senha do Lavrador, Pele de Couro e O Verde é Maravilha descrevem a vida simples e feliz do homem do campo. A letra de Com Licença Moço parece ser o texto do Pedro ao enfrentar o irmão Diogo. E com licença, moço, que eu não sou de briga. O teu olhar de ponta não me desafia. Eu dou a meia volta e ganho meio-dia. O teu segredo, eu sei, é só simpatia. Se eu já fui herói, foi só de brincadeira. Hoje penso alto, digo até besteira. E me desculpe, moço, que eu vou ser mais claro. O que me pertence já me custa caro. Minha paz, meu sonho e meu lugar. E a canção Passarinhada traz uma visão pessimista sobre o progresso. A vida se faz nascente numa casa filial, chaminé tão saliente é o curso industrial. São canções que exaltam a beleza e a pujança da natureza e que também criticam a injustiça social e a ambição humana desmedida que devasta a terra e as vidas que sobre ela estão. De certo modo, é uma trilha um tanto monotemática, porque mesmo as músicas do Toquinho e do Vinícius se utilizam de imagens da natureza para descrever os personagens. Mas é um álbum extremamente coeso, bom demais de se ouvir e, em minha opinião, é a trilha de novela mais explicitamente ideológica da década de 70.
Temos, por fim, uma faixa criada para a novela pelo Guga de Oliveira, irmão do Boni, que era na época o diretor-geral da TV Globo. A canção Divinéia, gravada pelo produtor do álbum, o Eustáquio Sena, descreve o triste destino da cidade. Ela vem como um dilúvio, já matou tanta bondade. Cada porto, igreja e praça, tudo o que lhe deu a cena, hoje morre afogado. Já que o altar da Virgem Santa vai virar cama para peixe, Divinéia, se levanta, me proteja, não me deixe. Essa canção ilustrou a cena final da novela, na qual o Pedro e a Bárbara cavalgam às margens da represa então inaugurada, recordando-se da cidade afogada pelo progresso. A trilha internacional vendeu 80 mil cópias, e o grande destaque aqui é La Chanson pour Anna, canção romântica instrumental composta e lançada pelo músico francês André Pop em 72. A inclusão dessa música como tema da Bárbara ajudou muito para que o público se esquecesse da incômoda mocinha rebelde dos primeiros capítulos e se encantasse pela Bárbara meiga e romântica que amava o herói Pedro. Aqui a música realmente, efetivamente, cumpriu uma função dramatúrgica. Para o álbum, a música foi interpretada pela orquestra da gravadora Som Livre. E a canção se tornou tão associada à Bárbara que quando o cantor Moacir Franco decidiu regravá-la com letra em português, oportunamente ele intitulou a música de Tema de Bárbara. Outra canção de grande repercussão foi Don't Be Down, tema do Diogo com a Chica Martins. Atendendo a um pedido do maestro Valtel Branco, a música foi composta por Guilherme Dias Gomes, filho de Janete Claire, e a letra em inglês por Ronaldo Vieira. Interpretada pelo cantor paraguaio Papi, que viria anos depois a integrar a banda Painel de Controle e que foi creditado nesse álbum em algumas edições como William Hammer, a canção tocou exaustivamente nas rádios, apesar do sotaque um tantinho sofrível do intérprete. Outro artista da gravadora Som Livre, creditado aqui como King Lu, compôs e gravou a romântica I'll Love You Tenderly. E a quarta gravação nacional é Seasons in the Sun, composta pelo célebre músico belga Jacques Brel e com a letra original em francês vertida para o inglês pelo poeta e compositor norte-americano Rod McEwen. Essa versão em inglês foi gravada pelo canadense Terry Jacks em 74, vindo a alcançar o topo das paradas ao redor do mundo. Na impossibilidade de negociar os direitos do sucesso do Terry Jacks, a gravadora Som Livre providenciou uma versão genérica, tão genérica que seu intérprete assinou como Jerry Jacks. Originalmente intitulada Le Moribond, a canção retrata um homem prestes a morrer se despedindo da sua amada, de seu pai, de seus amigos, mas isso não foi impedimento para que a música tocasse nas cenas felizes e românticas da Brisa, papel de Sônia Braga, que era a afetuosa e tímida irmã da Chica, e do André, papel do Marcos Paulo, que era um engenheiro que vinha para Divinéia trabalhar com o Diogo. Entre as gravações internacionais, o destaque vai para It's All in the Game, música composta em 1911, que recebeu letra em 1958 e se tornou um grande sucesso, regravado por dezenas de artistas ao longo das décadas seguintes. Aqui na trilha, a música aparece na versão do Tyrone Davis, cantor de música soul que deu para essa canção uma roupagem pop. As outras baladas românticas são A Linda Sleeping, com Diana Ross, I Won't Be Following You, com B.J. Thomas, também onipresente nas trilhas internacionais da época, e Can We Love Forever, do conjunto vocal The Whispers. Entre os temas dançantes, destaque para duas músicas instrumentais que fundem soul, funk e jazz. Rhapsody in White, do Barry White, gravada pela banda que costumava acompanhar o Barry White em shows, a Love Unlimited Orchestra, e Machine Gun, hit dos Commodores, banda que fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80 com suas baladas românticas e suas músicas dançantes. Outro tema sem letra é Tic Tac, música bizarra que parece ser tema de teatro experimental,
com uma pessoa gritando ao som de uma batida hipnotizante, meio irritante, bem anos 70 loucurinha. Essa música foi gravada pela banda francesa de pop rock Alarm Clock. Black and Roll, do músico e jornalista martinicano Max-Henri Boulois, apresenta uma fusão de funk rock, como o título já indica. Eddie Kendricks, que havia sido vocalista da banda Temptations na década de 60, apresenta aqui Son of Sagittarius, uma música pop com levada daquilo que viria a ser a disco music, que fez muito sucesso na época. E Bo Diddley, um dos mais influentes músicos de blues, marca presença aqui com Bite You. Talvez você esteja estranhando. Nossa, a trilha internacional dessa novela que é tão Brasil profundo, cheia de jazz, funk, soul. Então, lembremos que nessa época era a gravadora Top Tape que cedia a maior parte dos fonogramas para as trilhas internacionais da Som Livre. E a Top Tape detinha os direitos de distribuição no Brasil da Motown Records. É por isso que ouvimos em todas as trilhas internacionais da primeira metade da década de 70 artistas como Diana Ross, que está nesse álbum, Stevie Wonder, Stylistics, Marvin Gaye, Michael Jackson. Vai tentar conseguir um fonograma de Michael Jackson hoje. Naquela época era 2 centavos. Mas e você, se lembra dessa novela? Se lembra dessas músicas? Tem mais alguma lembrança a respeito de qual música era tema de qual personagem? Você veria um remake dessa novela? E afinal de contas, por que ela se chama Fogo sobre Terra e não Água sobre Terra? Esse para mim é o maior dos mistérios. Um beijão!